Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Programação Orientada a Objetos. Dando prosseguimento lá ao planejamento sobre o aprofundamento dos conceitos de classe e objetos, agora eu vou falar sobre a declaração de métodos, né? Como é que eu declaro métodos nas classes que eu vou criar? Bem, o método ele é importante porque ele define, pessoal, o comportamento dos objetos, né? Então, eu preciso pensar nos métodos como sendo aquele conjunto de funções que vai definir o comportamento dos objetos. Então, antes de falar sobre um método, vamos definir o que seria uma função, né, em programação. É o mesmo conceito que vocês têm lá da técnicas de programação 1 e técnicas de programação 2. Uma função é um bloco de código reusável que executa uma ação. Então, definição bem simples. Lembra o conceito lá da matemática, né? Então, você tem uma função como sendo um bloco de código, que é reutilizável. Toda vez que eu chamar essa função, espera-se o mesmo comportamento para os mesmos parâmetros de entrada que eu passar para essa função. O comportamento dos objetos é definido por um conjunto dessas funções. Então, por exemplo, um objeto da classe carro pode possuir os métodos ligar, acelerar, frear. Então, a classe carro, um objeto derivado dela, instanciado a partir dela, ele vai ter como comportamento o conjunto de métodos ou conjunto de funções que eu desenhei, que eu projetei para esta classe. Nesse exemplo aí que eu estou colocando aqui para vocês, eu abri aqui a minha caneta. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, eu listei só 3 comportamentos, né? Ligar, acelerar, frear. Tá. Um método, quando ele é executado em um objeto, ele pode mudar o estado desse objeto. Então, por exemplo, se eu chamar o método acelerar ou frear, eu posso diminuir ou aumentar a velocidade, sendo a velocidade um atributo desse objeto chamado carro. Tá? Então, um outro exemplo aqui, no caso do slide aqui, eu não falei em termos de velocidade, estou falando em termos de estado movendo e estado parado. O exemplo que eu citei da velocidade, ele está mais específico, como se fosse um outro atributo, na verdade, velocidade, né? Aqui eu poderia pensar nesse objeto carro como ele tendo um atributo lá chamado movendo, true ou false. Quando eu clico em frear, se o movendo estiver true, vai virar false. Então, se eu executar o método frear em um objeto carro, que o atributo estado, o atributo dele movendo está setado para true, então naturalmente ele vai ser setado para false. Ou seja, a execução daquele método, aquela função, ela alterou o estado do objeto. Né? Então, para declarar métodos, semelhante à declaração de atributos, eu tenho que pensar no nome e na visibilidade. Como eu falei, a visibilidade eu vou falar mais à frente quando eu tocar no assunto sobre encapsulamento e modificadores de acesso. O método ele tem alguns elementos a mais que eu preciso destacar aqui. O primeiro elemento, que é muito importante para lembrar o conceito de função, né, é conjunto de parâmetros de entrada. Então, um método pode ou não ter parâmetros. É por essa razão que todo método é um nome seguido do abre e fecha parênteses. Então, tem um nome seguido do abre e fecha parênteses. Né? No caso de uma função, ela pode ou não retornar valor, né? Uma função programada. Então, se ela retorna valor, o valor de retorno ele tem que estar especificado também nesse método. Então, quando declaro métodos numa classe, eu penso no nome, nos parâmetros e no tipo de retorno, além da visibilidade. Então, estou falando de 4 características. Tá? Quando eu penso no atributo, eu penso em 3 características. Seria o nome, o tipo daquele atributo e a visibilidade. Até o presente momento, a gente não falou sobre visibilidade, vai falar, como eu disse lá, em encapsulamento. Bem, comparando Java e Python, né? Java precisa definir os tipos, enquanto que Python não. A outra coisa é que
Python não se define o tipo e usa-se o operador def para criar a função ou o método. Vamos pensar em exemplos aqui, talvez torne muito mais claro isso aí. Aqui é uma classe em Python, né, onde eu defino uma classe que eu chamei de celular, bem aqui, tá, gente? Celular, onde eu defino, aqui eu vou chamar a atenção para vocês para um lance muito legal em Python, é que eu posso declarar atributos, legal no sentido de que simplifica, né? Mas você pode cometer o deslize de esquecer que aquele objeto tem esse atributo também. Nesse caso aqui, a declaração do construtor está sendo utilizada aqui para definir o atributo, tá, gente? Nota do que a gente fez nos últimos exemplos. A gente colocou esse ligado logo abaixo da declaração da classe. Aqui eu estou declarando o atributo ligado da classe celular dentro do construtor, ou seja, é um atributo que está nascendo dinamicamente nesse objeto. Isso é um dos recursos que o Python tem. Essa classe celular ela tem dois métodos, ligar e desligar. O que o ligar faz? Ele torna o atributo ligado true e o desligar torna o atributo ligado false. Aqui seria a classe Gênesis, né? O arquivo, né? O programa em Python Gênesis, porque é o programa que vai criar os objetos da classe celular. E aqui eu estou instanciando, na linha 3 aqui eu estou instanciando, tá? Um objeto celular. Estou imprimindo o estado desse celular, se está ligado ou não. Como eu acabei de criar o objeto, seguramente vai ser falso, porque aqui, ó, ao objeto celular, ligado já retorna falso. Quando eu chamo o método ligar e mando imprimir o novo estado, aí o celular já vai aparecer ligado, né? O desligar vai alterar o estado do atributo ligado para false. Bem, isso aqui é um exemplo simples. Eu vou abrir aqui o Replit para a gente... a gente poder visualizar a execução desse exemplo. Declarando métodos em Python. Olha só, galera. Estou abrindo aqui o ambiente. Esse é o método main que a gente viu lá no slide. Método main aqui, chamando de método main no Python, na verdade, o método main existe no Java, tá, gente? A classe, vamos chamar, classe Gênesis. O arquivo, o programa inicial, o arquivo Gênesis. O arquivo Gênesis, que é o main.py, ele tá, a primeira linha aqui está instanciando o objeto celular, depois está mandando imprimir o estado ligado desse celular, chama o método ligar, imprime o estado de novo, chama o método desligar e imprime o estado novamente. Se eu executar esse método, então, ó, primeira linha, ligado false, quando eu chamo o método ligar, o ligado passa a ser true, e quando eu chamo desligar, o ligado passa a ser false. Ou seja, o que eu quero ilustrar aqui? Que o método ele está alterando o estado do objeto. O objeto, quando ele foi criado, ele tinha um estado, ou seja, ligado era falso. Chamei o método ligar, tornou esse estado ligado para true. Por isso que aqui nessa linha aparece true. Depois, quando eu chamei o método desligar, eu mudei o estado do objeto novamente. E o ligado passou a ser falso. Tá certo, gente? Bem, como seria o mesmo exemplo em Java? O mesmo exemplo em Java, eu precisaria de uma classe celular. Notem aqui, deixa eu abrir aqui Notem aqui, ó, ao declarar o atributo, eu já tenho que definir o tipo. Lembram disso? Na declaração de atributos? Então, essa classe celular ela tem um atributo chamado ligado, e ele é do tipo boolean. Aqui, essa classe tem dois métodos, ligar e o desligar, e o que esses métodos fazem é alterar o estado desse atributo. Então, ao chamar o método ligar,
ligado vira true. Ao chamar o método desligar, ligado vira false. Bem, aqui é a classe principal, ou seja, que tem o método main, aqui eu posso chamar método main, que eu estou falando de Java. Então aqui é a classe principal, pessoal, que faz exatamente o que a gente viu lá no exemplo com Python. Então deixa eu voltar lá para o nosso applet. Declarando métodos em Java. A execução do exemplo em Java demora um pouquinho mais porque montar o ambiente que vai rodar o Java é um pouco mais caro, vamos chamar assim, né? Tanto é que quando eu for executar aqui, ó, vai primeiro compilar, né? As classes, que é o que ele está fazendo aqui, ó, javac de compilar. Aí logo em seguida ele vai executar. Eu gostaria de provocar vocês para sempre ficar comparando nos dois exemplos que eu estou mostrando para vocês o quão diferente é escrever o mesmo programa em Java, o mesmo programa em Python. O qual é o mais simples? Como é que se declara um atributo? Como é que se declara uma variável? Como é que se declara um método, uma função, uma classe? Detalhes da sintaxe, por exemplo, Java define blocos através de chaves. Como é que o Python define blocos? Então lá no Python é a indentação, né, que define os blocos. Então tentem observar isso também, tá, gente? Não se prendam, como eu falei para vocês, o objetivo é ensinar orientação a objeto, é o que a gente está fazendo aqui, mas tentem também aproveitar esse curso para vocês aprenderem a comparar e se afeiçoar, né, pelas duas linguagens de programação aí. Bem, nesse exemplo aqui eu executei a classe, notem, quando eu mando imprimir o estado do objeto celular Samsung aqui, ó, deixa eu abrir aqui o meu pincel, celular Samsung, eu estou criando ele aqui, né, o objeto. Declarei a variável Samsung, do tipo celular, e logo em seguida eu mando imprimir essa variável, né. Então, celular ligado, eu mando imprimir, o estado ligado, false, acabei de criar o objeto. Aí eu chamo o método ligar, ó, bem aqui na linha 5, chamo o método ligar. Quando eu chamo o método ligar, o estado do objeto da variável Samsung muda de false para true. Então por isso que o celular ligado, true. Quando eu chamo o método desligar, o estado da variável ligado lá do objeto muda de true para false. Então por isso que o celular ligado virou false aqui. Bem, pessoal, com esses dois exemplos eu esgoto, né, a parte de declaração de métodos em Java e em Python, ou seja, como se declara método numa classe, e a gente já conseguiu avançar bastante aí com o conceito de orientação a objeto. Obrigado, até a próxima.